talvez eu complemento no canal dizendo que o pessoal falando que eu estou colocando plástico, que eu estou colocando capa fazendo plástico de maneira nenhuma, não preciso. Né? Não preciso disso em termos espirituais. O que acontece? Não. Realmente eu não havia lembrado sobre um argumento específico de provérbio. Eu em 2022, pensando sobre o tema de razoabilidade, tentando lembrar o que eu pensei sobre o tema de razoabilidade em 2021, eu havia, no caso, esquecido de alguns argumentos específicos. Um deles, embora não tivesse pensado sobre o tema de razoabilidade profundamente, mas eu tive algumas ideias, tive alguns lampejos. E um desses argumentos seria o argumento de provérbio sobre a possibilidade de perseguição espiritual se eu começasse a pregação dos mandamentos. E no caso, em igreja, né? Embora talvez de outras formas também, mas em igreja, no caso especialmente. E havia esse argumento de que haveria perseguição. Esse argumento eu não lembrei em 2022, né? Mas ele existia, que é o que mostra a razoabilidade de 2021. Esse era não sei se é o argumento central, mas era um dos argumentos mais importantes sobre a matéria. Tá. Isso é o primeiro ponto. Eu em 2022 tentando lembrar em 2021, esqueci desse argumento central. Mas havia outro, eu lembrei de outro argumento. Outro argumento em 2022 que eu pensei desde o início, que eu estava pensando no tema sobre razoabilidade. Se era razoável deixar a pregação em 2021, se era razoável deixar a pregação para 2022, e eu em 2022 tentando lembrar por que eu achava isso razoável em 21, né? ou pelo menos quais seriam os argumentos para isso, porque eu considerava a possibilidade de ser irrazoável também. O outro argumento que eu lembrei era, no caso, e era razoável deixar para 22, devido à minha incapacidade, mesmo com obediência parcial grande, de compreender, no caso, o tema que era. No caso, o mensagem, o tema que era, no caso, complexo ou difícil compreensão. Né? Então, exatamente como o tema poderia, no caso, ser difícil, né? E difícil de se trabalhar, e com informações difíceis, eu não conseguiria entendê-lo, eu não conseguiria até, vamos dizer, absorvê-lo, né? Aprendê-lo, vamos dizer assim. No caso, vamos dizer, de maneiras adequadas. Né? Então, como, mesmo com obediência parcial grande, mas por ser um tema difícil, eu não conseguiria, vou dizer exaurir, mas eu não conseguiria trabalhá-lo num nível, num patamar suficiente, né? Como eu não conseguiria fazer isso, era razoável, mesmo com a obediência parcial grande, era razoável eventualmente deixar para 22, esse argumento eu lembrei. Então, fica esse complemento no canal.